Vamos girar o assunto ao som do Cazuza, mas ainda no tema que envolve o governo. Não é novidade que Ricardo Vélez Rodrigues, o ministro da Educação do presidente Jair Bolsonaro, tem feito declarações aí polêmicas e até equivocadas. Em entrevista à revista Veja, ele voltou a falar que a universidade não é para todos e disse que o brasileiro, quando viaja, aspas dele aí, rouba coisas dos hotéis e o assento salva-vidas do avião. Fecha aspas, esse é só um exemplo do que ele falou na entrevista. Mas foi uma outra frase que, na verdade, deixou a mãe do Cazuza, a dona Lucinha Araújo, bastante chateada. Vamos lá, Vini, explicar essa história. Ela atribuiu uma frase ao grande poeta que, na verdade, não tinha sido proferida por este. Ao Cazuza e não era dela. Mas olha, essa entrevista do Ricardo Vélez Rodrigues, ministro da Educação, à Veja, ela é muito interessante, dá para entender um pouquinho aí do pensamento, do que ele quer implantar aí no sistema educacional no Brasil. E também ele fala uma coisa, Edgar, bem legal, que na saída do MEC ali, né, do Ministério da Educação, tem ali um totem com um mosaico do Paulo Freire, né? Sim. Que é um educador aí exaltado pela esquerda principalmente, né? E ele fala que não tem intenção nenhuma de tirar o mosaico ali do Paulo Freire, mas gostaria de estender a homenagem a outros educadores. E um deles seria o Olavo de Carvalho, escritor e filósofo Olavo de Carvalho, e quem foi determinante aí para a escolha do Ricardo Vélez Rodrigues, porque o indicou para o presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos então à polêmica aí do Ricardo Vélez Rodrigues, que nessa mesma entrevista, Edgar, falava muito ali sobre educação moral e cívica nas escolas, também sobre escola sem partido, até que foi perguntado para ele sobre a liberdade de cátedra. Né? Então, a reportagem da Veja perguntou para ele: a liberdade de cátedra inclui ensinar marxismo, fascismo e liberalismo, ou o senhor discorda? E aí ele começou a conceituar sobre o sentido de liberdade, o que ele considera que liberdade é diferente de libertinagem, que é a pessoa querer fazer aquilo que deseja. E aí ele diz: no Brasil, por força de ciclos autoritários, temos uma visão enviesada da liberdade. Liberdade não é o que pregava Cazuza, que dizia que liberdade é passar a mão no guarda. Não, isso é desrespeito à autoridade. Vai para o xilindró. Só que aí, Edgar, essa frase aí, liberdade é passar a mão no guarda, não se tem nenhum registro de nenhuma música, nenhuma letra do Cazuza, alguma entrevista que ele tenha dado, que ele acabou soltando esse tipo de frase. O que se tem como registrado aí na história é o do grupo Cacete Planeta, o grupo humorístico Cacete Planeta, que falava essa frase e ainda tinha uma palavra a mais, que era: liberdade é passar a mão na bunda do guarda. Então essa frase era do Cacete Planeta e não do Cazuza. A mãe do Cazuza, a Lucinha Araújo, ela nunca errou, sem defeitos, acabou publicando uma carta aberta para desmentir então essa ligação dessa frase ao filho que morreu em 90, né, Edgar? Então ela diz o seguinte: se meu filho estivesse vivo, tenho certeza de que pediria piedade, mas como não sou ele e minha idade suprimiu os panos quentes, considero inadmissível uma pessoa ocupando um cargo que ocupa não ter a preocupação de citar uma pessoa pública sem compromisso com a verdade. Ela complementa dizendo que não vem para uma discussão política, né? Não vem a público para uma discussão política, por mais que os discursos retrógrados que agridem a liberdade individual dos cidadãos brasileiros em suas escolhas pessoais vão contra todos os princípios pelos quais trabalho à frente do Viva Cazuza há 28 anos. E ela termina dizendo que ela pode vislumbrar que não seja a prioridade do atual governo programas sociais que visem a igualdade de direitos, respeito às minorias, educação e saneamento básico como prioridades, mas respeito à democracia que elegeu o atual presidente e que ele nomeou. Mas não posso deixar que declarações levianas coloquem na boca de Cazuza o que ele nunca disse. Gostaria de deixar aberta a possibilidade de se retratar, o que fez aí o ministro da Educação. Ele ligou para ela, né, Vini? Vélez Rodrigues ligou para a Lucinha Araújo e ele retratou isso também pelo Twitter, dizendo que fez essa ligação para desfazer aí então o equívoco de uma resposta que ele deu atribuindo a ele
uma frase que era, na verdade, de um programa humorístico. Ele diz que a conversa foi tocante e que eles combinaram uma visita. Quando ele for ao Rio de Janeiro, ele vai visitá-la. E aí ele termina dizendo que o amor do coração de uma mãe por seu filho é algo valoroso. E depois, Edgar, ele também publicou aí uma outra nota oficial fazendo um ataque à imprensa pela repercussão, por tirar de contexto aquilo que ele teria falado. Então ele diz: infelizmente a mídia brasileira segue com manobras de esquivar-se dos fatos, descontextualizando minhas declarações e tentando enganar a população. Até mesmo um equívoco simples e bobo, como uma citação errônea, transforma-se em ato político. E aí ele termina depois dizendo que é isso que importa, mas não é isso que a mídia quer que você saiba, porque ele fala que o que eles não noticiam é que nós agora temos uma equipe comprometida com a educação do nosso povo, temos renovação e mudança significativa na estrutura do MEC, a reforma de diversas diretrizes e também o trabalho árduo aí para desaparelhar as escolas e educar de verdade. Foram as palavras aí do Ricardo Vélez, mas está registrado na própria entrevista e ele mesmo, né, fez essa ligação aí para assume o equívoco. Ou seja, para se retratar. O que o Ricardo Vélez espera da imprensa é que a imprensa faça um trabalho de assessoria para o MEC e só elogie e não critique. É importante dizer que o erro dele veio a público e a errata dele só veio a público depois porque a imprensa tornou esse erro público. Não foi a imprensa que errou, não foi a imprensa que, mais uma vez, estereotipou um LGBT levando sempre para o lado sexual da coisa, e não foi a imprensa que fabricou a fake news, que, aliás, é algo que, né, esse governo, desde a campanha de eleição ali, da campanha eleitoral, a gente vê que se multiplica. Mas o fato é que, assim, vai ganhar parabéns por ter dado, pedido desculpas para a Lucinha. Parabéns não, pra mim não fez mais do que a obrigação, porque de verdade, quem errou foi ele tinha a obrigação, na verdade, de, ao citar uma fonte, citar essa fonte de direito. E a Lucinha tem que ser exaltada nesse país por ser uma mulher pioneira na conscientização da luta contra a AIDS e que tem uma instituição que até hoje sofre com falta de recursos no Rio de Janeiro. Ministro, você não fez mais que a sua obrigação, mas da próxima vez é foi importante nobre checar. da parte dele, Fefi. É ótimo pedir desculpas, mas isso é o esperado, isso é o sensato. Especialmente quando você tava, estereotipando um LGBT de novo, sexualizando, porque eu não sei porque quando se lembra de Cazuza ou qualquer outra figura de sua época que só se fala de sexualidade, e 2, falando a mentira, né? Vamos lá, vamos seguir aqui no Morning Show. Só fazer uma observação, Edgar. Uma coisa interessante também, a gente trouxe aí à tona a figura pública da Lucinha Araújo. Eu tive a oportunidade de ler a biografia do Cazuza, escrita por ela. É um livro que eu recomendo. Exatamente na linha do que o ministro falou sobre o amor da mãe por um filho, é muito legal. A retratação, claro, é bem-vinda e necessária. Tem que tomar muito cuidado especialmente quando você vai fazer uma citação e procurar as fontes e fazer um trabalho mais aprofundado disso. O ministro errou e se retratou, pelo menos, né? Sobre as outras frases, né, do mau comportamento do brasileiro, aqui a gente tem uma situação em que você tá comentando casos específicos num tom generalista e isso abre margem mesmo para interpretações, né? Preferencialmente as frases elas têm que fazer sentido até quando elas são descontextualizadas, né? Esse é o objetivo de uma comunicação eficiente. A única coisa, assim, realmente de tom mais político da nota que a gente precisa chamar atenção é quando ele fala que a universidade não é para todos, né? Óbvio que ele não quis dizer que ela não é para todos que querem. Ele estava simplesmente dando um dado da realidade, especialmente se a gente considera que a universidade pública no Brasil é um privilégio particular da elite. Esse governo, desde o primeiro dia, já falou que pela primeira vez a educação básica vai ser prioridade, não só a educação básica, mas também o ensino técnico, e isso é louvável, paralelamente com o projeto de alfabetização, porque o que rola hoje em dia no Brasil é, quem tem dinheiro para investir num ensino privado para os seus filhos durante a educação básica, o faz, depois paga cursinho, esse cara vai entrar na universidade pública bancado pelos impostos de toda a população, que aliás é a definição de privilégio pelo Bruno Garchagen, né? Um direito para o qual todos contribuem, mas que poucos usufruem. É exatamente isso. Então a gente tem essa inversão da pirâmide aqui no Brasil e isso tem que mudar. Eu sou muito favorável a que o investimento prioritário em educação seja feito na base e não no topo da pirâmide.